Dessa mensagem, eu espero muito que o Papai do Céu fale ao seu coração. O tema é esse. Eu quero contar até 3 e te pedir a tua ajuda para a leitura do texto do nosso tema. 1, 2, 3. Para ficar no seu coração, mais uma vez. 1, 3. Guardiões de atmosfera. Esse é o nosso tema. E eu espero que o Papai do Céu fale ao seu coração de verdade. Eu começo com oração. Deus e Pai, fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Eu começo com uma história verídica. Não posso deixar de começar dessa maneira, falando a respeito de uma igreja nos Estados Unidos. Essa igreja fica na Flórida. Hoje uma mega igreja, mas que outrora não era tão mega assim. Muito pelo contrário. Essa igreja tinha um pastor, e esse pastor estava vivendo uma experiência terrível. Por quê, pastor? Porque ele tinha dentro da sua congregação pessoas que haviam saído da igreja, mas continuavam frequentando os cultos. Porque não tem nada pior do que isso. Se saiu, saiu. Essas pessoas haviam saído, mas continuavam frequentando. Essas pessoas chegavam cedo, sentavam na frente e olhavam para o pastor de cara feia o tempo todo, desdenhando do pastor. O pastor sabia que elas já não faziam mais parte, e isso começou a intimidar o pastor, porque é muito difícil realmente pregar para quem não quer receber. Realmente a gente compreende o pastor, e aquilo foi amargurando o pastor de uma tal forma, de uma tal maneira, que ele foi pedir ajuda. Ele vai até aquele que exercia paternidade sobre ele, um outro pastor, e conta tudo o que estava acontecendo. Ele vira para esse pastor e diz exatamente o que estava acontecendo. Ele conta mais, ele diz que esse grupo de pessoas que haviam saído da igreja, mas permaneciam frequentando o culto, estavam adoecendo as outras ovelhas. Por conta de quê? Sentavam próximas, e aí começava o burburinho, a conversa fiada. E a gente entende que as más conversações corrompem os bons costumes. E por esse motivo, esse pastor foi perdendo o equilíbrio emocional, e aquilo foi afetando ele de uma tal maneira que eu volto a te dizer, ele foi procurar um outro pastor para contar aquilo que estava acontecendo. Esse pastor olha nos olhos dele e diz assim: eu posso te ajudar. Esse pastor conclui dizendo assim: faz o seguinte. Quando esse pastor diz faz o seguinte, uma esperança ressurge no coração do pastor que está sofrendo. Por conta de quê, pastor? Porque agora eu procurei por alguém que tem uma resposta para me dar. Ele fica ansioso para ouvir qual seria a resposta, e a resposta é muito simples. A resposta que esse pastor dá ao outro é dizendo o seguinte: ajunta os apaixonados por Cristo da sua igreja, junta eles, todos os apaixonados por Cristo, e faz o seguinte: faça com que ele chegue antes dessas pessoas e se assentem nas primeiras fileiras, tanto de um lado quanto do outro. E aí, quando você começar a pregar, você vai focar neles. Eles, por serem apaixonados por Cristo e amar o ministério, eles vão começar a receber aquilo que você tem para a vida deles. E esse pastor então, dessa até então igreja pequena, hoje uma mega igreja na Flórida,
entende que aqueles apaixonados por Cristo virariam um ministério. Eu não sei se seria um ministério, talvez, que nós colocaríamos em prática na nova unção. E o nome desse ministério são os guardiões de atmosfera. Pessoas sentadas à frente, capazes de incendiar qualquer culto, que estão prontas para dar glória a Deus e aleluia, que estão prontas para trazer a presença do Pai. Você está entendendo? Diga amém. Guardiões de atmosfera não são pessoas quaisquer, muito pelo contrário, são aquelas que os olhos brilham por Cristo, são aquelas que entendem o seu papel e o seu posicionamento. Esses são os guardiões de atmosfera. E depois desse ministério, esse chamado dessas pessoas foi fazendo com que outras tivessem o mesmo desejo. Isso foi se multiplicando. Quando ele observou, ele percebe que o número de guardiões era quase a totalidade da igreja. Por quê? Porque se tem uma coisa que contagia para o bem, são aqueles que são apaixonados por Cristo. Quando você está do lado de alguém apaixonado por Cristo, irmãos, isso faz com que a tua carne vibre. Isso faz com que ressalte dentro de você uma vontade enorme. Isso faz com que o pastor marque 12 horas, começando no café da manhã, às 8 horas da manhã, levando em consideração que já tinha uma equipe grande aqui a partir das 6 horas da manhã, fora uma outra que já estava ontem conosco, todo mundo junto, todo mundo reunido, todo mundo disposto a viver com você essas 12 horas de intensidade. Apaixonados por Cristo não são aqueles que simplesmente vão dar glória a Deus e aleluia. Apaixonados por Cristo são aqueles que também guardarão a sua casa. Para quê, pastor? Para que a presença não seja algo simplesmente baseado no ambiente da adoração, muito pelo contrário, que a sua casa se transforme no ambiente da adoração. Os apaixonados por Cristo são aqueles que cultuam antes de chegar no culto. Como assim, pastor? Estão no banho e o Espírito Santo está falando contigo, está passando a tua roupa e Deus está dizendo: hoje é uma noite especial. Está na tua casa e está disposto a glorificar o nome do Senhor. Está passando por luta, mas são daqueles que foram chamados para entrar na brecha por alguém. Você está entendendo? Diga amém. Guardiões de atmosfera tornou-se um ministério que foi um divisor de águas nessa igreja. E depois de um período, esses que haviam saído da igreja, mas permaneciam frequentando os cultos, não resistiram. Não resistiram porque eles foram sendo conduzidos para trás. Por quê? Porque as pessoas decidiram vir para frente, e cada uma delas assumindo o seu papel. Deixa eu abrir o meu primeiro adendo aqui. Deus quer saber quem é você. Ele quer saber na sua disponibilidade, se você é mais um no meio da multidão, ou se você é alguém que a tua adoração, ela cruza o primeiro céu chamado de firmamento, ela cruza o segundo céu chamado de região celestial, e ela alcança o terceiro céu chamado do lugar da habitação do nosso Deus, e chega até a presença do nosso Deus, e Ele inala a tua adoração, e automaticamente Ele envia a resposta para a tua adoração. Hoje Deus me manda te perguntar:
Você está disposta a fazer a diferença nesse lugar? Pastor, eu estou disposta. Eu quero te dizer que algumas coisas vão começar dentro da sua casa. Esses guardiões de atmosfera são aqueles que agora entram na retaguarda do seu pastor. Como assim? Ah, pastor, entrar na retaguarda de um pastor não é fácil. Talvez não é fácil se formos ou se fôssemos um, mas como somos muitos, você pode dividir com o teu irmão, outro com outro, outro com outro. E eu vim te dizer em nome de Jesus que quando Jesus entra na casa de Jairo e só permite que entre com ele Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, e fecha a porta daquele ambiente, aqueles que estão do lado de fora vão saber que o milagre aconteceu, mas aqueles que estão do lado de dentro, irmãos, esses vão presenciar o milagre com os seus próprios olhos. Guardiões de atmosfera são os que presenciam os milagres com os próprios olhos. Eu estou te falando que eu estou terminando o mês de maio, iniciando o mês de junho, e eu tenho perguntado para Deus: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para junho? Porque eu entendi que maio o Senhor nos deu fontes abertas, e eu disse para a igreja que por mim, no meio do mês de maio, eu permaneceria junho com fontes abertas. Mas o Senhor então disse: filho, eu tenho uma resposta para você, porque Ele tem resposta ao que clama e ao que busca. E se você veio hoje aqui, Deus tem uma resposta para você. Primeiro, o que Deus tem contigo é especial. Eu sempre falo que Deus entende o tempo do choro, do se assentar e do se lamentar. Neemias, quando Hanani traz a notícia que os muros haviam sido derribados e queimados, Neemias chora. Deus entende o tempo do teu choro. Deus entende o tempo que você vai se assentar para lamentar. E isso acontece por alguns dias. Mas o texto diz que Neemias se levanta. E ao se levantar, ele vai fazer uma das orações mais bonitas. Porque ele vai trazer a memória do Senhor. Não que o Senhor havia se esquecido, mas ele agora vai suscitar. E vai trazer de volta alguns valores que haviam sido perdidos. Então Deus entende o tempo que você diz assim: eu quero ficar no anonimato, eu não quero que ninguém me veja, eu vou frequentar a igreja, mas não fala para ninguém que outrora eu servia, que outrora eu resguardava o meu pastor, a minha liderança, que outrora eu fazia esse papel de guardiões de atmosfera. O culto fluía, porque eu ficava no meu canto, mas ao mesmo tempo eu estendia as minhas mãos, e algumas coisas então se tornavam práticas e verdadeiras. E o meu pastor contava comigo: eu não sei por que cargas d'água você não está mais lá, mas Deus te trouxe para um outro ambiente. Esse ambiente é a igreja Nova Unção. E o Senhor diz para você que a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completá-la. E para que você talvez não entenda isso como uma especulação, eu quero te dizer que, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje todos os ministérios da igreja funcionam. Te digo isso para te dizer que ministerialmente nós não precisamos de você. Doeu, né? Mas eu quero te dizer que ainda que nós não precisemos, desculpa se o português foi, ainda que nós não venhamos a precisar de você, tentei melhorar o negócio, eu quero te dizer que o céu conta contigo.
E eu quero te dizer que mesmo talvez não precisando de você, tem um lugar aqui para você. Porque uma coisa é não precisar, outra coisa é não ter espaço para você. Não precisamos para que você entenda que nós não estamos barganhando contigo. Você não veio aqui para que a gente fique barganhando com você. Você veio aqui para ouvir o que Deus tem para a sua vida. E o que Ele tem para a sua vida é te dizer: eu te chamei como guardião de atmosfera. E eu quero ler um texto com vocês. Eu quero falar a respeito dos 30 valentes de Davi. Davi, quando está fugindo de Absalão, ele vai para o deserto. O que eu disse? Davi vai para onde? Para o deserto. Porque ele não quer confronto com o próprio filho. Davi resolve deixar o palácio e ir para o deserto. Não por medo, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o quão guerreiro que ele era. Davi nunca havia perdido uma batalha. E não seria para Absalão que ele perderia uma batalha. Mas Absalão é seu filho. E ele não quer confronto com o seu próprio filho. Ele vira para o filho e diz: se você quer o palácio, fica com o palácio. Se você quer a minha coroa, fica com a minha coroa. A única coisa que você não pode ficar é com a presença de Deus que está sobre a minha vida. E os 30 valentes de Davi, valentes esses que foram ganhos na caverna de Adulão. Caverna de Adulão era uma caverna que possuía entre 400 e 600 homens. O texto diz que esses homens eram endividados e desfavorecidos, envergonhados. Esses homens possuíam famílias, mas devido a não conseguir dar conta dos impostos, esses homens decidem se esconder na caverna de Adulão. Saul, o rei, sabe disso, mas não se importa, porque quem é que vai se importar com desfavorecidos, com endividados, com homens que talvez a sociedade não dá nada por eles? Mas Deus levanta um homem chamado Davi. Davi, quando chega na porta da caverna, irmãos, ele carrega na mão a espada de Golias, que ficou guardada durante um período. Quando esses homens olham para aquela espada, para aquele emblema, esses homens ressuscitam. Agora Davi vai se fazer rei diante de 400 a 600 homens desfavorecidos. Só que esses homens hão de se tornar o grande exército de Davi, os valentes de Davi. Dentre eles, a Bíblia fala a respeito de 30 desses homens. E quando Davi está no deserto, cercado pelos inimigos, esses homens percebem que Davi está cansado. E o cansaço de Davi é notório. E esses homens então decidem preservar Davi. Viram para o rei Davi e diz: meu senhor. Os historiadores vão dizer que eles viram para Davi e diz: meu senhor, fica aqui, enquanto o nosso exército está acampado, o senhor fica aqui, e nós vamos ficar em volta do Senhor. Esses homens olham para Davi e dizem: meu senhor, pode descansar, porque para matar o Senhor, eles vão ter que matar a nós, a cada um de nós. Desses valentes existia um homem chamado Eleazar. Para você entender quem era Eleazar, Eleazar, quando saía para uma batalha, a Bíblia diz que a espada ficou agarrada nas suas mãos, porque o metal feriu as suas mãos. E ao mesmo tempo, depois de ter ferido, a mão começa a viver o processo de cicatrização.
E quando Eleazar tenta soltar da espada, ainda que sendo um metal, parece que é uma coisa só. Ele não consegue soltar porque a mão está ferida, e junto está com a sua espada. E nós vamos ver esses homens que fazem algo lindo. Eles resolvem ficar no entorno de Davi. De que maneira, pastor? De costa para Davi. Esses homens agora vão ficar a madrugada toda, dizendo uns aos outros: fala baixo, porque o rei precisa descansar. Fica atento, porque o inimigo pode chegar. Esses homens se tornam os guardiões de atmosfera. Por quê, pastor? Porque eles viram para Davi, quando um gigante quase mata Davi, o último dos gigantes, porque o texto diz que Davi vem matando gigantes. Por esse motivo, as 5 pedras do ribeiro. Por isso ele, quando jovem, pega 5 pedras no ribeiro. A gente costuma às vezes dar nome para essas pedras. Eu digo que eu não gosto de dar nome para essas pedras. Eram 5 pedras, mas altamente representativas. Por conta de quê? Por conta de ele estar lutando com um gigante chamado Golias. Golias é um gigante que, ainda que não seja filisteu, defendia os filisteus. Só que a Filistia compunha 5 províncias. E Asdod, a província do gigante Golias, era a principal província. Para cada uma dessa província tinha um gigante. O que Davi entende é que se ele acerta Golias, e se vierem os outros gigantes, ele também acertaria. Por esse motivo ele vai pegar 5 pedras lisas do ribeiro, e agora ele vai colocar essas pedras no alforje, e pedras que vão ficar guardadas. O texto diz que quando Golias cai, ele corta a cabeça de Golias, todo o povo foge, junto com eles os outros 4 gigantes. Gigantes esses que Davi teve que matar depois. Então deixa eu abrir o meu segundo adendo aqui. Para de reclamar. Se um gigante caiu, tem um outro que precisa cair, de repente um outro que vai precisar cair. Então entenda que Deus te deu capacidade para que cada gigante que se levante caia pelo poder do nome de Jesus que opera em nós. Gigante nenhum vai permanecer de pé. Vira para o amado ou para a amada do teu lado, diga assim: gigante nenhum vai permanecer de pé diante do poder do nome de Jesus. Você está entendendo? Só que são 5 pedras. Golias é ferido por uma. Depois Davi vai ter que matar 4 gigantes. Queria ter tempo aqui para te mostrar isso biblicamente falando, e não tem. No último gigante, Davi está cansado. Repita comigo: Davi está cansado. Repita comigo: o líder também se cansa. Só que ele estava cercado pelos guardiões de atmosfera. Que agora vão permitir que a paz seja estabelecida num campo de batalha. Shalom, paz mesmo em meio às guerras. Eu estou no campo de batalha. Eu sei que é um lugar de confronto, um lugar de mortes. Contudo, Deus me confiou pessoas. Moisés sobe o monte e leva consigo Arão e Hur. De repente Arão e Hur não estão entendendo nada, mas eu ainda vou conjecturar de que o Espírito começa a aquecer o coração deles,
para não deixar Moisés ir sozinho. Moisés dá uma ordem a Josué, dizendo: Josué, vai para a batalha, você junto com o povo, e deixa que eu vou ao cume desse monte, e levarei comigo Arão e Hur. A Bíblia diz que enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, prevalecia o povo de Israel. Quando os braços de Moisés abaixavam, pelo peso do seu braço, é que o texto diz, prevalecia o povo inimigo. Arão e Hur, olhando para aquela situação, dizendo: nós não fomos chamados aqui em vão. Deixa eu falar contigo, Deus está me dando pessoas específicas hoje nesse culto. Você não foi chamado para esse ministério em vão. Não é vão a tua chegada aqui. Você foi chamada debaixo de um propósito. Mas nós não somos muitos, mas o suficiente. Eles olham e entendem que eles são guardiões de atmosfera. E dentro disso tudo, como guardiões de atmosfera, eles vão precisar agora pensar no que fazer, porque tem um povo lá embaixo perdendo batalha, e tem um povo vencendo quando o líder levanta as suas mãos. Eles agora vão preparar uma pedra, para que Moisés possa se assentar nessa pedra, e possa estar numa posição mais confortável. Contudo, eles continuam percebendo que Moisés, por ter os braços pesados, não consegue sustentar os seus braços. Então eles decidem oferecer os seus ombros, dizendo: apoie os seus braços aqui. De um lado Arão, do outro Hur. E agora, e o que tem nesse texto mais bonito é que foi até o pôr do sol. O que eu disse? Quando eu trago isso para o mundo espiritual, é até Cristo voltar. Então deixa eu olhar nos seus olhos, dizer para você o seguinte: o reino pode contar contigo até a vinda de Cristo. O reino pode contar com você. Essa igreja pode contar com você até a vinda de Cristo. Esse ministério pode contar com você até a vinda de Cristo. O pastor pode, a pastora pode contar com você, em nome de Jesus. Ou será que nós vamos sustentar os braços por um período e daqui a pouco a gente está indo embora? Quando amanheceu, Josué teve vitória sobre o povo inimigo. Arão e Hur entenderam o que é serem guardiões de atmosfera. Os valentes de Davi. No segundo livro do profeta Samuel, ele que é tríade, é juiz, é profeta, é sacerdote. No capítulo 18, no versículo de número 2, Davi está no deserto. No versículo 1, ele vai contar o povo que tinha consigo, e vai botar capitães de 1.000 e de 100. Davi, no versículo 2, o texto diz que ele enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, o outro sob o comando de Abissai, o outro e o outro terço sobre Itai, o geteu. Disse o rei ao povo, o que ele vai dizer? Eu também sairei convosco. Aí olha o que diz o versículo 3. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Aí vão virar para ele e vão dizer assim: pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro.
Aí quando a gente vai ao capítulo 21, estou ganhando tempo aqui, irmãos, porque nós vamos encerrar esse culto por volta das 9, 9:02, nisso aí, é o que Deus colocou no meu coração. No capítulo 21, no versículo de número 15, olha o que diz o texto: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Aí o texto diz que Davi ficou muito fadigado, mostrando para você que líder se cansa, amados, que não é simples, problemas diferentes, dá ruim às vezes, não faz a vontade. Já deu problema de pessoas irem embora, porque eu esqueci do aniversário aqui, de orar. Não é simples lidar com isso. Imagina o zap do pastor. Mas pastor, o senhor foi chamado para isso, legal, eu não estou reclamando. Eu estou pedindo a você que você entenda o seu chamado. Somos guardiões de atmosfera. Se a fonte estiver limpa aqui, irmãos, flui na tua vida. Quando o pastor não está bem, a gente sobe, você percebe. Aí no texto, olha o que o texto vai dizer. Davi está cansado. E num determinado lugar, Esbi-Benob descendia dos gigantes o peso de bronze de sua lança. Esbi-Benob descendia do gigante, é uma pessoa, e aí o peso de bronze da sua lança era de 300 ciclos, estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar Davi. Olha o que o texto diz. Se cai o líder, cai tudo, amados. Agora a pergunta é: se cai o líder e você faz parte dos guardiões de atmosfera, antes do líder cair, irmãos, é aqueles que entram na frente e dizem assim: oh, ei. É aqueles que dentro das suas casas dizem: ei, não fala não, não fala não. Não fala porque isso adoece. Não abre a boca não. Ei, se não for para orar, ei, é comigo não. Já viu aquelas coisas sutis? Deixa eu te falar o que é sutil. Sutil é, ó, eu não estou falando mal não, tá? Aprenda uma frase que eu aprendi com o meu pastor. Olha para mim. Quem fala para mim, fala de mim. E amanhã é você que vai estar na roda. É seu nome que vai estar por aí. E o texto diz que esse vai tentar matar Davi. Ou seja, o desejo é matar quem? O rei. Matar quem? O líder. Não eram os 300, ou perdão, os 30 valentes de Davi, nem os 400 de Davi. Era Davi. Só que tem uma coisa, irmãos. Tem eu e você. Desculpa o que eu vou te dizer hoje, mas se o Alexandre existisse naquele tempo, eu ia ser um desses valentes de Davi, irmãos. A Bíblia diz que quando Davi está no deserto, ele sente saudades do palácio, não da presença. Diante do Espírito Santo, se o Alexandre existisse naquele tempo, eu diria: por ti, ó rei, eu morro ou vivo. Lutarei, guerrearei de toda a minha alma e com todo o meu coração. Eu seria um dos 30 de Davi.
E o texto diz no versículo 17: porém Abissai, filho de Zerua, socorreu-o. Aí o texto diz que feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: me ajuda, dizendo o seguinte: vai, me ajuda, vai, nunca mais sairás conosco a peleja. Para quê? Senhor, a lâmpada não pode se apagar sobre nós. O que é que me ensina esse texto? Eu aprendi uma próxima mensagem minha, irmãos, um tema que Deus me deu, e é uma pergunta: com quem está a chave? Quem tem a chave tem o acesso. E esses homens, os valentes de Davi, entenderam que Davi tinha a chave, ele tem o acesso. Desculpa, porque pregar em causa própria é complicado demais. Seria muito melhor que eu pregasse num outro lugar e dissesse as mesmas palavras. Parece que estou eu pregando em causa própria, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo aí vai além, vai de te fazer entender o seu posicionamento no reino, você compreender quem você é e a sua importância. Entender que quando você faz parte de uma igreja, Deus escolhe alguém que talvez não fosse a pessoa que você talvez gostaria. Eu acredito que gostaria, mas pode ser que não seja, para conduzir a sua vida. Nessa pessoa o Senhor vai confiar a chave. O que significa isso? Eu recebi esses dias uma mensagem de uma das nossas trabalhadoras, e ela disse assim: pastor, que Deus te abençoe, porque eu sei que a partir da sua vida chegará na minha. Os guardiões de atmosfera são aqueles que vão cobrir o líder, o rei, seja como for. Em compensação, quando o milagre vem, são também os primeiros a serem alcançados, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Hoje o Senhor te chamou para essas 12 horas, para te dizer que você é muito mais importante do que você imagina. E durante essas 12 horas, na preparação dela, eu fui pedindo a Deus: Senhor, eu preciso entender o que o Senhor tem para nós. Pode vir o ministério de louvor. Eu preciso entender o que o Senhor tem para nós nesse mês de junho, porque se estamos tratando de fontes abertas, eu disse: Deus, quais serão as respostas de fontes abertas? Você me ajuda nessa pergunta? Senhor, quais serão as respostas? Me ajuda, vamos numa função. Eu sei que você está comigo aqui, mas não perde aí, não perde esses minutinhos finais, não perde não. Você vai perguntar, você vai dizer junto comigo, vai dizer: Senhor, quais serão as respostas de fontes abertas? E aí Deus me deu, pela manhã de ontem, a palavra que vai nos reger no mês de junho, que é a resposta de fontes abertas, para que você entenda é milagres. Milagres é o que vai alcançar a totalidade da igreja.
porque não é simplesmente uma frase vivendo milagres. Serão pessoas aonde as outras vão perguntar para elas: você não disse que estava desempregada, o que houve? E aí ela vai responder: mas o laudo médico não disse que ela ia ter que quarta-feira, não tem. É certo que não somos detentores, é certo que tem um Deus soberano, Cláudia, que faz o que Ele quer, não é do meu jeito. A gente ora, a gente pede, a gente crê, mas Ele faz o que Ele quer. Só que quando eu entendo que eu estou vivendo um tempo de fontes abertas, eu preciso de um resultado para isso. E o Senhor disse assim: nós vamos olhar para os lados, sabe, irmãos, e nós vamos ver milagre aqui, sabe, milagre aqui, milagre. Você pode estender suas mãos assim, ó. Você pode, em nome de Jesus. Você pode dizer, você pode. Ei, entende algo aqui, ó. Entenda algo. Você vai contemplar o milagre na vida do teu irmão. Só que o teu irmão vai contemplar milagre na tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Deixa eu te falar de novo. Você vai contemplar o milagre na vida do teu irmão, mas ele vai olhar para você e vai dizer: também está acontecendo contigo. Tem milagres na tua casa, tem sobrenatural de Deus na tua vida. Deus disse para mim dessa maneira: diga a eles que esse tempo é um tempo de milagres. As fontes estão abertas, irmãos. O mês de maio está findando e as fontes não vão fechar, vão permanecer abertas. Só que a quantidade de testemunho que nós demos durante esses dias, ela vai aumentar assustadoramente. Você crê nisso? Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: você vai me contar os teus milagres. Diga assim: você vai viver milagres. Isso, fica de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Os trabalhadores, eu quero que esqueçam a função de vocês. Esqueçam a função de vocês, em nome de Jesus, pois nós vamos viver milagres, irmãos. Estamos caminhando para 12 horas. Me dá mais som aqui, querido. Estamos caminhando para 12 horas. Aqui, retorno. 12 horas. 12 horas. E nós vamos viver milagres. Eu creio nisso. Algumas meninas, sobem aqui, por favor. Tem milagre para você. As meninas, quer tirar? Tira. Obrigado, lindão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: vai ter milagre na tua casa. Diga assim: você vai viver o sobrenatural de Deus. Paula, vai ter milagres nos negócios. Vai ter milagre na tua empresa. Vai ter milagre, irmãos. Silvio, vai ter milagre na tua casa, em nome de Jesus. Milagres. E Ascla, milagre nos negócios. Portas abertas, Andréia. Milagres, entende? Tem milagre para você. Tem milagre para você. Tem milagre. Isso. Tem milagre. Milagre. Tem milagre. Milagres. Fontes abertas, Kelly. Portas abertas, acessos abertos. E o resultado disso é milagres. Milagres. Aleluia. Tem milagre, irmãos. Milagre disponível.
nós vamos olhar e vamos dizer: valeu a pena aquelas 12 horas. Valeu a pena tudo que eu passei. Valeu a pena esse tempo de comunhão, esse tempo de milagre. Eu vivo, eu decido viver. É Deus virando para nós dizendo assim: decida-se, decida-se viver um tempo de milagres, em nome de Jesus. Irmãos, libera aí sobre a vida do teu irmão. Coloca a mão no ombro dele ou dela. Diga assim: vai acontecer milagres. Você vai viver milagres, em nome de Jesus. Pastor Du, nós estamos caminhando para 12 horas, irmãos. 12 horas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marcela, isso ainda é pouco. Em nome de Jesus. Conta com a gente assim, ó: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bate palma pra Jesus. Milagre é aquilo que não se explica. Não vai ter explicação. Você entendeu? Não haverá explicações. Você só vai viver. Eu queria chamar, será que o pessoal da cantina, elas estão disponíveis? Não, né? Se não tiverem, não tem problema. Não, eu sei que elas estão lá. Em nome de Jesus. A gente vai virar, vamos estender as mãos. Elas aparecem aí atrás. Isso, irmãos. Pelo amor delas, pelo carinho, pela dedicação, a gente vai virar para lá assim, ó. Isso, vira para trás, na posição contrária, por favor. Ajuda a gente em amor, irmãos. Isso. Aleluia. Vamos declarar que elas vão viver milagres. Tem milagres. 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 Tem milagres. Em nome de Jesus. Seremos conhecidos como uma igreja de sinais e prodígios, uma igreja de milagres. 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 Sinais, prodígios, em nome de Jesus, vai acontecer. Aquele quer e há de vir. Aleluia. Vira pra cá. O teu poder vai ressurgir. Cante conosco. O Deus que os mortos faz viver. Oh, Deus de milagres. Que Ele quer e há de vir. O teu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver.
Deus de milagres, o Deus de milagres, aquele quer e há de vir. Em teu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, o Deus de milagres, Deus de milagres, aquele quer e há de vir. Em teu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, o Deus de milagres, Deus de milagres. É olhar para o lado e contemplar milagres. Você pode fazer isso aí, ó. Diga assim para quem está próximo de você, diga: eu vou me alegrar com todos os milagres que o Pai fará nestes dias na sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o teu ministério. Milagres não se explica, mas se vive. Milagres eu não tenho explicação. Eu aprendi algo, que quando algumas coisas começam aqui, é efeito cascata, é efeito dominó, irmãos. Desse jeito. Milagres. 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 Vai acontecer. Dave, Rogéria, é isso. Tem uma coisa. Mesmo que tu não creia, eu creio por você. Mesmo que você não queira viver, vai te alcançar. A Bíblia fala que as bênçãos nos alcançariam. Uma pessoa no início do mês virou e disse: pastor, eu já sou crente há muito tempo, mas eu tinha uma dificuldade muito grande com o dízimo. Essa pessoa está aqui comigo hoje, eu não vou expô-la de maneira nenhuma. E ela disse: esse é o meu primeiro dízimo. Eu quero dizer a ela que se o meu Deus não mudar por um todo a vida financeira deles, que é um casal,
eu paro de pregar o Evangelho. Porque quando você rompe, quando você vai e diz: Senhor, ainda estou meio que duvidoso, mas eu vou devolver. É um efeito dominó, irmãos. Deus já me deu visões. E virou e disse: começo por ti, meu filho. Só que o que Deus me entrega não é suficiente para que eu armazene. Eu não consigo. E aí não é suficiente para vocês, e nós precisamos distribuir. De repente, para você que vive uma vida tranquila, regalada, de repente essa palavra nem é para você. Agora eu quero te lembrar que milagres também alcançam a tua vida física, hein? Porque de repente não te falta nada, mas o que te falta o teu dinheiro não compra. E aí você vai entender o que são milagres. Milagres é aquilo que o teu dinheiro não compra, que o teu tempo não compra, que a tua influência não compra, que a tua sabedoria não compra. Milagres, isso é milagre. Milagres. Estamos terminando, Deus, essas 12 horas te agradecendo. Obrigado. Obrigado por cada colaboração, por cada pessoa que acreditou. E a recompensa do que você creu é milagres. Milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, leva-nos em paz.